Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje a gente vai falar quais são as suas prioridades. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Hoje eu quero falar sobre os samaritanos. Os samaritanos, para quem não sabe, eram um povo que era bastante ostracizado pelos judeus, apesar de eles querem numa parte, do que os judeus criam, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, mas no resto eles não criam. E eles também não criam na importância de Jerusalém. Além disso, eles eram descendentes de Abraão, mas eles tinham muita mistura, com outras raças. Então, era um povo bastante desprezado pelos judeus. Mas olha como Jesus agia com os samaritanos. Quando Jesus encontrou com a mulher samaritana e ela estava lá pegando água num poço, para mais absoluta surpresa dela, ele foi falar com ela. E veja como foi. Isso está em João 4, de 9 até 26. E diz o seguinte: o senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 e esse com quem você está agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus esse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Veja aqui, no versículo 22, ele diz que existe uma divergência entre o que os judeus acreditam e o que os samaritanos acreditam. Ele fala: vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mesmo assim, ele fez questão de falar com ela. Mesmo assim, ele não se importou com essa divergência. Mesmo ela tendo uma atitude soberba, ele se importou com ela. Ele não se importou que ela tinha divergências teológicas e ele queria que ela fosse salva. Olha o que ela disse, Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Essa foi uma atitude bastante soberba, querendo dizer: olha, vocês não sabem, qual é o lugar importante. O lugar importante é aqui. E mesmo assim, ele não se importou, porque ele sabia que existia todo um povo que poderia se converter, que poderia ser salvo. Ele estava se importando com ela e com todo esse povo. Então, por mais que houvessem divergências teológicas, existiam coisas muito mais importantes, que era a salvação daquela mulher e de todo um povo. Tanto é que ela saiu correndo de lá e foi falar para todo o povo: olha, eu encontrei o Messias. Agora, olha em Lucas 10,
o que conta. No versículo 30, Jesus respondeu: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar para o outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora para o outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Aqui o mestre da lei tinha acabado de perguntar para ele, né? Como que as pessoas poderiam ser salvas, e ele falou que a gente deveria ajudar o próximo, e daí ele perguntou quem é o nosso próximo, e ele falou que então 2 sacerdotes, né, quer dizer, um sacerdote, um levita, o pessoal da igreja estava passando, né, por um homem que tinha sido assaltado, que tinha sido surrado, que estava lá jogado, quase morto, e eles nem ligaram. Mas quando veio o samaritano, que tinha as divergências teológicas com eles, né, com eles judeus, esse sim pegou o homem, limpou, colocou no animal, levou para um lugar para ele ser cuidado, pagou por isso. Então ele pergunta quem foi o próximo desse homem, né? Desse homem que tinha sido assaltado. Foi o samaritano, foi aquela pessoa que tinha divergências teológicas com eles. Né? Isso é muito importante para a gente ver quais são as prioridades para Deus. Muitas vezes você olha uma pessoa de uma outra religião, né, uma pessoa que tem lá as suas divergências teológicas com você, e você pensa, puxa, esse aqui não vale, esse aqui eu desprezo. E aquela pessoa, muitas vezes, tem atitudes muito melhores do que a tua, né? Muito melhores do que as tuas com relação às pessoas que precisam, que estão necessitadas. E Jesus está aqui mostrando que não é que alguns detalhes teológicos não tenham importância. Eles até têm, mas existem coisas que são muito mais importantes, e a coisa mais importante é você ajudar quem está precisando. Né? Não importa quem seja essa pessoa, mas essa é a coisa mais importante. Por mais que não tenha a mesma religião que você, essa é a coisa mais importante. É você se importar com aquela pessoa, é você se importar também com a salvação daquela pessoa. Veja aqui em Mateus 23, ele fala: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce, do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos, o de serem honestos, mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Ou seja, não é que essas outras, não é que dar o dízimo não seja importante, mas você ajudar as pessoas que precisam é a coisa mais importante que você deve fazer na sua vida como cristão. Muitas vezes o preconceito religioso e o autoconhecimento da palavra são maneiras muito eficazes que o diabo usa contra a gente para fazer exatamente o que Deus não gostaria que a gente fizesse. E aí, justamente porque a pessoa conhece muito a Bíblia e conhece muito todas as leis, ela fica achando que está tudo certo, que ela está fazendo tudo certo, e ela esquece de dar importância para a coisa mais importante para Deus. Então, fique muito esperto com isso, porque você pode, sem querer, estar fazendo isso, sem perceber estar fazendo isso, e é uma coisa que Deus odeia. Hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.